No Brasil, costuma-se dizer que a família é a base de tudo, e isso tornou-se um símbolo de conforto e proteção. Contudo, para alguns, essa ideia é quase um martírio, pois, por não se identificar com certos padrões propostos pela sociedade, acabam sofrendo discriminação daqueles que seriam seu posto seguro. E muitos entram em depressão e desenvolvem problemas sérios como ansiedade e tudo mais. E aí tu pergunta, o que tem a ver esse assunto aleatório com o quadrinho BR que eu vou falar hoje? Calma aí que vai fazer sentido já já. Fala aí pessoal, Bielk aqui. E hoje eu vou comentar um quadrinho nacional que eu acho que aborda um tema muito importante e sensível que precisa ser visto por todo mundo. E esse quadrinho é Blackout Stories, do artista Fábio Chibi. Então, vamos para a história. Num mundo onde uma doença faz as pessoas entrarem em coma, surge o nosso protagonista, Eric, que é um exorcista. Ele faz parte de uma organização que trata dessas pessoas que entraram nesse coma devido a essa doença. Então, o Eric pega um Uber e do nada o motorista puxa o assunto que é a notícia do momento, né? Essa doença que está afetando as pessoas. O Eric comenta com ele sobre uma cura, porém o motorista se mostra avesso à ideia, né? Sendo às vezes até um pouco rude em suas respostas. Eric fala sobre o grupo emo, né? O grupo dos emos, que é a organização que ele faz parte, que são exorcistas que conseguem curar essas pessoas, porém o motorista se mantém incrédulo e rude. Eric não se revela um exorcista, a fim de não gerar confusão, e chegando no seu destino, né, ele desce do carro. Eric chega na casa de onde recebeu o chamado do serviço, mas parece ter errado o endereço, pois ao atendê-lo, um homem de meia idade o expulsa, sendo bem grosso com ele. Eric fica confuso, mas logo aparece o Nicholas, que foi o garoto que pediu a ajuda. Nicholas conta pro Eric que aquele cara de meia idade é na verdade o pai do garoto, que se recusa a tentar curá-lo. Nicholas demonstra um tipo de apego pelo garoto doente, fazendo assim com que o Eric também se envolva emocionalmente com o serviço e chegue a correr o risco de entrar na casa às escondidas, já que o pai do garoto não permitiria que eles entrassem lá para curar o garoto. Eles esperam um momento oportuno em que o pai saia e aí eles entram na casa. Já dentro do quarto, Eric se contata mentalmente com o garoto e se depara com uma escuridão e um demônio em sua mente. Eric também tem um demônio, pois uma forma de se tornar um exorcista é, durante o coma, a pessoa doente fazer um contrato com um desses tais demônios. Aqui podemos traçar um paralelo bem simples, né, que é o dessa doença blackout com a depressão. Entendendo que uma pessoa que já passou pela situação tem muito mais propriedade de entender como a pessoa que é doente está se sentindo. E o demônio dentro da cabeça do garoto fala frases possessivas. E então o Eric começa a trabalhar. E aí o Eric entra em batalha com esse tal demônio. E embora o porradeiro esteja comendo solto, o peso emocional da luta faz com que você fique mais tenso do que animado. Mas o Eric é pego por esse demônio. E então corta para o passado do Jonathan, que é o garoto que está doente. O Jonathan é um garoto doce. E logo é revelado que ele é homossexual. E o Nicholas, o garoto que pediu ajuda para ele, é o seu par romântico. E juntos eles têm uma forte amizade e um amor recíproco. Porém, o Jonathan não está bem, pois ele sabe que o seu pai jamais aceitaria isso. E ao voltar de um passeio com o Nicholas, é visto pelo seu pai dado a mão com seu parceiro. E isso resulta em uma surra, que o coloca em coma. No caso, ele é contagiado pela doença blackout. Eu acredito que a profunda tristeza que sentia fez ele cair nessa escuridão. E o legal aqui é que podemos ver pelos olhos do alvo como é sentir esse tipo de ataque. Ataques esses que ainda fazem parte do cotidiano da nossa sociedade. Vira e mexe, tem notícias nas redes sociais, nos jornais, sobre acontecimentos como esse. Ao presenciar essa história horrível, o Eric fica puto e desce o sarrafo no monstro, rasgando seu rosto e revelando por baixo de uma máscara o rosto do pai do garoto, podendo significar a inconformação do pai de não possuir o seu filho, que eu interpreto como inveja consciente que faz você odiar alguma coisa que você deseja fazer ou ter.
Porém, as amarras sociais, religiosas ou qualquer que seja, te impedem. Porém, o outro faz sem sofrer as consequências que você imagina que você irá sofrer, causando assim uma inconformação com a situação. E vencendo o monstro, o Eric consegue salvar o Jonathan, que volta a ficar com seu amado. Ambos ficam em observação e o Eric disse que, se eles se manterem juntos, vai ficar tudo bem. Finalizando essa ótima história. Então, gente, esse foi um breve review de Blackout Stories do artista Fábio Chibi. E já sabe, né? Vai lá no Zines e lê, que tem muito mais do que eu contei aqui pra você. E comenta aí o que achou do vídeo, da história, e já deixa aquele like pra dar uma força. Tem mais vídeo de mangá nacional na página do canal, que eu fiz todos com carinho pra vocês. Vai lá dar uma conferida. E é isso aí, e valeu!